E eu lesionei a minha panturrilha esquerda. Ei, que alegria, que felicidade! Finalmente, depois de 7 anos correndo sem ter nenhuma lesão para contar a história, nessa preparação, nos momentos finais da preparação para minha primeira maratona lá no Rio de Janeiro, veio a tão sonhada e tão esperada lesão de panturrilha. Palmas pra mim! Parabéns! Tá de brincadeira, né? Você que tá de brincadeira. Não é brincadeira, é sério. No dia 23 de março, eu senti uma fisgada na minha panturrilha esquerda enquanto eu estava fazendo um aquecimento para começar um treino de ritmo. E desde então, essa novela vem se desenvolvendo e hoje eu quero compartilhar com você toda essa história, como foi que aconteceu a minha lesão, mas não somente como foi que aconteceu a lesão, mas principalmente o que eu aprendi, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Será que essa lesão vai me impedir de correr a maratona? Preste bastante atenção até o final, porque tem algumas dicas que eu preciso te dar. Aproveitando todo o processo pelo qual eu passei, quero contribuir para você que talvez tenha acessado esse vídeo porque acabou de se lesionar, não sabe o que fazer. Fica até o final que tem várias dicas aqui que talvez possa ajudar você a enfrentar todo esse processo da melhor forma possível. Então, se você ainda não é inscrito no canal e se você ainda não deu o like nesse vídeo, só peço para você essas duas coisas. Aliás, 3 coisas. Primeiro, se inscreve aqui no canal. Segunda, deixa o like nesse vídeo. E terceira, assista até o final, porque você vai se beneficiar com os meus erros, com os meus acertos, com aquilo que eu tive de experiência nessa minha lesão. Bom, em primeiro lugar eu quero contar para vocês como foi que aconteceu essa lesão. No dia 22 de março de 2023, uma quarta-feira à tarde, estava eu fazendo o meu fortalecimento semanal, 2 sessões de fortalecimento que eu faço todas as semanas. E no dia seguinte, quando eu estava começando o treino de ritmo que eu mencionei lá no início, eu fiz o meu aquecimento 2,5 km. Eu senti aquela fisgada que eu disse na panturrilha. Eu fiquei ali na dúvida, faço ou não faço, continuo o treino ou eu paro o treino. Naquele dia eu tinha programado um treino de ritmo que seriam 3 estímulos de 1.200 metros no pace de limiar, intercalados com mais 2 km no ritmo de maratona. Fiz todo o treino, no início sentindo um pouco de dor, mas à medida que fui sentindo o corpo aquecer, a dor foi ficando suportável. E aqui foi o meu primeiro erro. O meu primeiro erro nesse processo da lesão foi no dia da lesão. Aquele dia, quando eu senti a fisgada na panturrilha, eu deveria ter voltado para casa, de preferência caminhando. Eu não deveria ter continuado o treino. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Logo após a lesão, eu forcei o músculo. No momento, para mim, como eu nunca tinha passado por isso, para mim me pareceu que fosse apenas uma dor de treinamento, como eu vinha aumentando o volume em função da maratona, aumentando muito. Então eu imaginei, o aumento do volume fez com que meu músculo ficasse um pouco cansado, foi somente uma coisa que amanhã já vai estar melhor, depois da manhã já consigo correr normal. Foi o meu primeiro erro. Primeira lição que eu posso deixar para vocês: sentiu essa fisgada, algo que fuja da normalidade, de uma dorzinha que às vezes acontece muito durante um treino, vem uma dorzinha, ela aparece, fica ali um tempo e depois some. Acontece. Eu estava acostumado com isso e imaginei que fosse ser isso. Bom, isso foi no dia 23 de março, uma quinta-feira, dia 24. Era uma sexta-feira, era meu dia off. Perfeito. No dia 24 eu descansei, no dia 25, um sábado, eu tinha na minha planilha planejado um longo de 28 quilômetros. E adivinha o que eu fiz? Eu saí para experimentar a minha panturrilha. A dor tinha diminuído e eu falei, vou testar, vou sair para correr, meu longo, vou experimentar. Olha que gênio que eu sou. E foi o meu segundo erro, sair para um longo depois de ter passado por uma lesão, que até então eu não sabia que era uma lesão, um estiramento, grau 2, no gastrocnêmio. As fibras não foram rompidas. A minha sorte foi essa, tá, gente? As fibras não foram rompidas no sentido transversal, elas se separaram.
né? O doutor me explicou. Então, minha sorte foi essa, que não se partiram, apenas se separaram. Nas 3 semanas seguintes, eu mantive a minha rotina de treinamento normalmente. Continuei fazendo treino segunda, terça ritmo, quinta-feira rodagem, sábado treino longo. Fiz um longo de 28 km lá na Pampulha, tem até o vídeo aqui no canal se você quiser assistir. Estava no processo de lesão naquele dia. E detalhe, esse longo na Pampulha foi dia 15 de abril. No dia 13 de abril eu tinha saído para uma rodagem leve. Cismei de fazer umas fotos de mim correndo, colocar o celular no chão e correr em direção a ele para tirar a foto. Eu, quando fui fazer o movimento de arranque, na última foto que eu fui tirar, senti novamente o estiramento lá na panturrilha esquerda. Voltei para casa caminhando, fiz um vídeo choroso lá no Instagram. Se você não me acompanha, dá uma olhada lá no meu Instagram, @corregr. No dia 15, estava lá eu na Pampulha fazendo 28 quilômetros. Quando foi no dia 18 de abril, onde eu estava? Na pista onde eu faço os treinos de ritmos. Ia começar um treino de ritmo. Nesse dia eu tinha programado fazer 8 vezes 1.200 metros. Fiz o primeiro, dor na panturrilha. Segundo, dor mais forte. Terceiro, eu achei que eu não ia conseguir mais. Pensei em parar, bebi uma água, a dor estava forte. E aí o que eu fiz? Voltei para casa correndo devagarinho, caminhando? Não. Fiz o 4º tiro de 1.200 metros, forçando e terminei com a dor daquele jeito. E aí eu tive que abortar os últimos 4 tiros, né? Os últimos 4 estímulos. Deveria ter abortado desde o primeiro. Foi outro da minha série de erros. Continuar forçando nos treinos fortes a minha panturrilha lesionada. Aí depois desse treino cancelado, que foi numa terça-feira, eu fiz uma viagem. Fiz uma viagem lá para Caldas Novas, em Goiás. Fiz essa viagem na quarta-feira. Na quinta-feira eu teria uma rodagem, cancelei. Finalmente eu cancelei um treino por causa da lesão. Quinta e sexta eu aproveitei. No sábado que eu fiz, 5 horas da manhã, levantei e fui para quê? Treino longo de 29 quilômetros, uma volta na cidade de Caldas Novas. Terminei o longo lá, dei a volta em Caldas Novas, 29 quilômetros, já não estava sentindo nenhuma dor. Esse foi o último dia que eu senti dor ao correr, logo no início do treino. Depois desse treino, eu não senti mais dores. Na segunda-feira de manhã, consulta com o ortopedista, pediu então uma ressonância magnética. Eu fiz naquela semana a ressonância magnética e saiu o resultado onde deu essa lesão que eu descrevi para vocês aí. Vou deixar aqui uma imagem para vocês verem como que acendeu a imagem da ressonância magnética com o sangue ali, com a lesão que estava na minha panturrilha. Presta atenção nessa cena dramática. Então, de posse desse resultado, eu marquei o retorno com o médico, foi nessa segunda agora. Mas antes disso, depois daquela corrida em Caldas Novas que eu falei, que eu não senti mais dor no final da corrida, continuei meus treinamentos normalmente. Depois dessa corrida em Caldas Novas, eu já fiz mais 7 treinos de corrida, tendo treinos de rodagem, treinos de ritmo, inclusive o longo mais longo dessa minha preparação até agora foi 30 quilômetros. No sábado passado, corri 30 quilômetros sem sentir dor nenhuma. E hoje, sábado, dia 6 de maio de 2023, se tudo der certo, depois que acabar de gravar esse vídeo, eu pretendo fazer o meu longo mais longo ainda, que será de 32 quilômetros hoje, se tudo der certo. Dia 2 eu voltei ao ortopedista, ele olhou os resultados da ressonância e ele me perguntou: como que tá? Tem dor? Você está sentindo dor ainda? E eu relatei para ele que estava fazendo os meus treinos e que não estava sentindo nenhuma dor mais. Ele decidiu, achou por bem, não me receitar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de medicamento e também não me receitou nenhum tipo de fisioterapia, porque segundo ele, essa lesão já está curada e ele me liberou para manter os meus treinamentos desde que eu não faça nenhum esforço muito além do que eu estou acostumado, ou seja, treinos de tiro mais intensos eu não posso fazer, eu já não estava fazendo mesmo. Então esta é a minha novela, mas ainda tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você que são importantes para que você não cometa os mesmos erros que eu e para que você acelere o seu processo de lesão caso você esteja passando por um ou venha a passar por um processo de lesão.
Sentiu dor durante um treinamento? Pare imediatamente o treino. Esse é o primeiro passo a se tomar diante de uma lesão. Pare o treinamento, volte para casa, aplique gelo nas primeiras 48 horas. Primeiras 48 horas você vai aplicar somente compressas de gelo, 3 ou 4 vezes por dia se você puder. Põe o gelo ali durante 15 minutos, até 20 minutos. De preferência, já agende uma consulta com seu ortopedista. Se você consome álcool, pare de beber álcool. De forma alguma, tome álcool, especialmente nessas 48 horas após a sua lesão. Você vai me agradecer depois. Durante ainda essas 48 horas, massageia. Massageia com carinho. Você mesmo, se você pode ir a um profissional, um massagista profissional, se você tem acompanhamento de um fisioterapeuta, procura marcar um horário, vai lá, faz uma massagem, vai manter a flexibilidade do músculo, vai manter o músculo mais relaxado para ele não ficar tenso e acabar ampliando, né, a sua lesão. Então, gelo, massagem, alongamento, mas tome muito cuidado. Dependendo da lesão, o alongamento pode prejudicar. Então não faça alongamentos que vão forçar demais. Faça um alongamento suave, somente para que aquele músculo não fique muito tensionado, para que ele não perca a sua flexibilidade. Se você tentou fazer o alongamento e sentiu que pegou na região da possível lesão, é melhor parar. Tá? Outra coisa que você precisa fazer, a alimentação saudável. Faça o seguinte, tire as bobagens, tire o açúcar, tire o alimento muito processado, para que você retire aquelas calorias indesejáveis, mas você não pode entrar em restrição calórica. Por quê? Porque o seu corpo precisa de muitas calorias no processo de cura, ele gasta mais calorias do que o normal, tá ok? Então cuide bem da sua alimentação. Água, bastante água, muita água, vai te auxiliar no processo de cura. Imediatamente após uma lesão, a primeira coisa que às vezes vem na cabeça do corredor é ibuprofeno. Erro crasso, meu amigo, erro crasso, minha amiga, não faça isso. Meu amigo, minha amiga, logo depois da lesão, a inflamação é seu aliado. Ela acontece, é o seu corpo lidando com aquela lesão. Então, existe uma discussão aí no meio acadêmico, né, entre devo ou não devo tomar anti-inflamatórios diante de uma lesão. Alguns dizem que o anti-inflamatório ele afasta a inflamação e afastando a inflamação ele dificulta, ele retarda o processo de cura. Outros já defendem o uso do anti-inflamatório. Por quê? Porque em função das dores, muitas vezes, por causa da dor, você perde o seu sono. Perde o sono e o sono é outro aliado importantíssimo na cura. Você precisa dormir muito bem, descansar muito bem para que seu músculo se regenere. Mas, no início, então, evite o anti-inflamatório. Observe a evolução dessa lesão, continue fazendo apenas o gelo. Ele já é, de certa forma, um anti-inflamatório, ele reduz a inflamação. A massagem também. Então, nas 48 horas iniciais, evite tomar. Evite tomar, isso aí é uma dica minha, pessoal, evite tomar um anti-inflamatório. Faça esses passos que eu falei do gelo e da massagem e depois você decide se vai tomar um anti-inflamatório depois do segundo dia de lesão, tá ok? Observou esses passos, passaram-se 48 horas, aí você vai entrar com aquela dupla Batman e Robin do corredor que se lesionou, gelo e bolsa quente, uma bolsa de gelo e uma bolsa quente. Você vai pegar essa bolsa gelada, colocar no local da lesão por 15 minutos. Logo após esses 15 minutos, você já pega a bolsa quente e dá o choque térmico. Legal? Você congelou e esquentou. É a dupla dinâmica. Você vai acelerar o seu processo de recuperação. E uma terceira coisa que eu coloquei juntamente com essa bolsa fria e bolsa quente, eu vinha com este elemento aqui. Calminex. Não é receita, eu não sou profissional de saúde, não sou médico, não sou nada disso. Inclusive, isso aqui é para uso veterinário. Tá aqui, ó. Uso veterinário. É para cavalo, para boi.
ou burros como eu que forçam o treino pesado depois de uma lesão, então, em homenagem à minha burrice, eu usei Calminex. Colocava ali então a bolsa quente 5 minutos, vinha com a pomada com esse Calminex, espalhava bem, massageava bem, aproveitando que já estava quentinho, que já estava ali relaxado o músculo, massageava bem o Calminex, depois colocava a bolsa quente de novo por mais 10 minutinhos e foi esse procedimento, o único procedimento para chegar ao dia de hoje, depois de pouco mais de 40 dias da lesão inicial, sem nenhum tipo de dor na panturrilha. Vou testar hoje com mais 32 quilômetros e, se Deus quiser, não vou ter nenhum tipo de dor. Então ficam aqui as minhas dicas para você que passou por uma lesão, acabou de se lesionar e veio ver esse vídeo para ver o que fazer. Ficam essas dicas, tá? Pare o treino, marque consulta com seu ortopedista, bastante gelo nos 2 primeiros dias, depois vem com essa dupla, gelo-calor, 2, 3, 4 vezes ao dia, faz mesmo, não tenha preguiça. Se possível, isso aqui custa baratinho na farmácia aí perto da sua casa, ou uma outra pomada similar com anti-inflamatório, efeito anti-inflamatório, em vez de encher o seu estômago de anti-inflamatório que causa lesão no estômago, causa problema no estômago, no fígado, se não me engano, muito anti-inflamatório, faz mal. Use uma pomada tópica com anti-inflamatório, né? Espalhe ali na lesão. Cancele o uso de bebida, pelo menos nos 2 primeiros dias. Melhore a sua alimentação, durma bastante, descanse bastante. Uma outra providência que é bom que você tome e que eu tomei sem saber é que você mantenha os seus treinos. Parece contraditório com o início, que eu disse que se você teve uma lesão, pare o treino imediatamente. Sim, aquele dia da lesão, pare o treino imediatamente. Mas existem muitos estudos e muitas recomendações de profissionais da saúde esportiva que apontam para os benefícios de se manter o treino leve, para que esse treino leve mande a irrigação para aquele músculo lesionado e assim acelere o processo de cura. Pare de fazer treinos pesados, mas mantenha o seu treino leve. O treino leve vai te ajudar também na sua recuperação. Fica aí a minha experiência para você. Se você foi de alguma forma auxiliado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me ajude de volta. Dê o seu like aqui, não custa nada apertar esse joinha aí embaixo. Não custa nada também clicar aí no inscrever-se, né? Você se inscreve aqui, não vai te incomodar em nada, não vai atrapalhar a sua vida em nada e vai ajudar demais esse canal aqui a difundir conhecimento, difundir experiências e a difundir o amor pela corrida de rua no nosso Brasil varonil. Bom, foi esse o vídeo de hoje, até o próximo, que Deus te abençoe, espero que você não esteja lesionado, mas se estiver, siga essas dicas e boa recuperação para você. Até o próximo vídeo, um grande abraço, fui!